Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir o que é notícia nessa tarde de sexta-feira. O ministro do Supremo, Flávio Dino, determinou a suspensão do pagamento dos chamados penduricalhos, que são benefícios concedidos a servidores públicos e que não cumprem o teto remuneratório constitucional de R$ 46.300. A suspensão vale para os três poderes. Pela decisão, os três poderes têm prazo de 60 dias para revisar e suspender pagamento das verbas indenizatórias sem base legal. Na decisão, Flávio Dino afirmou que há um fenômeno da multiplicação anômala de verbas indenizatórias incompatíveis com a Constituição. Ele menciona os pagamentos de auxílios Peru e Panetone, que são benefícios extras de fim de ano, como exemplos de ilegalidade. O julgamento da decisão do ministro foi marcado para o dia 25 de fevereiro pelo Supremo Tribunal Federal. A medida foi concedida no âmbito da reclamação número 88.319, e reforça a necessidade de cumprimento do teto constitucional de remuneração do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46.366,19. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal manifestou apoio público à decisão do ministro Flávio Dino. Para a Confederação, o uso de artifícios jurídicos com o objetivo de burlar o teto salarial representa um desvio que favorece poucos e aprofunda desigualdades dentro do serviço público. A suspensão deve ser cumprida em todo o país e vale para o Judiciário, Executivo e Legislativo federais e estaduais. E olha só, a agenda bilateral de comércio entre Brasil e Rússia foi tema da 8ª reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação em Brasília. O encontro foi copresidido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo primeiro-ministro da Rússia. Alckmin destacou que a relação comercial ainda é marcada por baixa diversificação e forte concentração em produtos primários. O vice-presidente disse que há espaço para aprofundar a parceria bilateral e defendeu avançar no diálogo regulatório, na ampliação do comércio e na diversificação da pauta exportadora. Segundo Alckmin, há também oportunidades importantes em investimentos conjuntos em logística, armazenagem, pesquisa, energia e investimentos. Na quarta-feira foi realizada uma reunião entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e a delegação oficial da Federação Russa. Investimentos, inovação tecnológica e integração produtiva estiveram na pauta do encontro. Foram discutidas oportunidades de parcerias produtivas, intercâmbio tecnológico, atração de investimentos, ampliação do comércio bilateral e aproximação institucional entre os setores industriais. Em 2025, a corrente comercial Brasil-Rússia alcançou 10,9 bilhões de dólares, com 1,5 bilhão de dólares em exportações brasileiras e 9,4 bilhões de dólares em importações. E a Polícia Federal divulgou hoje a perícia sobre a saúde de Jair Bolsonaro, que está preso na Papudia, em Brasília. De acordo com a corporação, a saúde do ex-presidente demanda cuidados, mas não há necessidade de transferência para a prisão domiciliar ou de uma internação hospitalar. A partir desse documento, o ministro deverá decidir sobre eventual prisão domiciliar ou encaminhamento para hospital penitenciário. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão relacionada à trama golpista em uma detenção especial na Sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. De acordo com os advogados, Bolsonaro apresentou piora recente do quadro clínico, com episódios de vômitos e crise de soluços acentuada. A defesa também solicitou celeridade na elaboração da perícia da Polícia Federal. Em 15 de janeiro, ao determinar a transferência de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha, Moraes concedeu prazo de 10 dias para a elaboração de laudo médico sobre a condição de saúde do ex-presidente. Ainda segundo o documento, Bolsonaro apresenta sinais e sintomas neurológicos com potencial aumento do risco de novos episódios de queda, o que demanda investigação diagnóstica complementar. A corporação também aponta a necessidade de monitoramento clínico diário, controle rigoroso da pressão arterial, hidratação adequada, administração regular de múltiplos fármacos, acesso rápido a exames laboratoriais e de imagem, além de possibilidade de atendimento médico imediato em eventuais intercorrências.
o ministro Alexandre de Moraes remeteu o caso para análise da Procuradoria-Geral da República. Nesta semana, a defesa do ex-presidente solicitou novamente ao STF a concessão de prisão domiciliar. E a Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira 4 mandados de busca e apreensão contra servidores da Amapá Previdência sobre possíveis desvios da má gestão no Fundo de Previdência dos servidores públicos do Estado. São investigados o diretor-presidente da Amprev, Jocildo Lemos, e 2 membros do Comitê de Investimento. Os 3 foram responsáveis pelos votos favoráveis à aplicação em letra financeira do Banco Master em 3 reuniões ocorridas no período. As ações foram realizadas nas residências dos investigados e na sede da Fundação, em Macapá. A suspeita principal gira em torno de como o dinheiro dos aposentados e pensionistas do Estado foi investido. A Polícia Federal analisa se a autarquia responsável pela Previdência agiu de forma irregular ao aplicar recursos em títulos de um banco privado. Os policiais apuram se houve gestão temerária, quando o administrador assume riscos excessivos e imprudentes com o dinheiro público, ou gestão fraudulenta, caracterizada pela intenção de enganar ou cometer crimes para obter vantagem ilícita. A Operação Zona Cinzenta apura suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos do regime próprio de Previdência Social do Estado do Amapá e foi autorizada pela 4ª Vara da Justiça Federal. A apuração envolve a aplicação de R$400 milhões de recursos do regime próprio de Previdência Social do Estado em letras financeiras emitidas pelo Banco Master, operação considerada de alto risco. E olha só, mais um caso de maus tratos a animais aconteceu. E dessa vez foi com um gato. A mulher, a sua tutora, jogou o animal do 12º andar de um prédio em Curitiba. Após receber denúncias de vizinhos, as polícias civil e militar do Paraná prenderam em flagrante uma mulher que arremessou uma gatinha do 12º andar de um prédio no centro de Curitiba. As testemunhas ouviram miados desesperados e, ao olharem pelas janelas de seus apartamentos, viram a mulher arremessar o animal. Segundo a Polícia Civil, a gata foi torturada antes de ser arremessada. De acordo com uma das vizinhas, o animal bateu em uma parede antes de cair no chão. Mesmo assim, a queda provocou traumatismo crânioencefálico, contusão pulmonar e hemorragia severa na região da bexiga. Ela sobreviveu à queda e foi levada em estado grave para atendimento veterinário na ONG Força Animal. Uma das testemunhas disse que a gatinha estava sozinha no apartamento após a saída do antigo morador. A suspeita seria a tia do homem e teria ido ao local para limpar o imóvel. O chefe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, delegado Guilherme Dias, disse que o neto da suspeita, uma mulher chinesa, admitiu que ela não gostava de gatos e as agressões contra os animais eram frequentes. Ela vai passar as próximas horas recebendo tratamento veterinário, recebendo muito amor e carinho para que a gente possa salvar a sua vida e futuramente ela possa ter uma nova família que dê ela todo amor e carinho. A pena para quem é condenado por maus tratos a animais vai de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda. Realmente, mais um caso lamentável de maus tratos aos animais. Bom, e o Hospital das Clínicas foi condenado pela morte de um bebê. O caso aconteceu em 2020 e o Bruno Buenos Aires está lá no hospital e vai trazer mais informações sobre esse caso. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde também a todos de casa. Bom, estou em frente aqui ao Hospital das Clínicas de São Paulo, onde aconteceu um caso que pela Justiça foi considerado um erro médico grosseiro. Em setembro de 2020, uma bebê de apenas 3 meses deu entrada no Instituto de Tratamento de Câncer, um dos órgãos aqui do Hospital das Clínicas, para tratar de uma síndrome hemofagocítica.
que se dá no sistema imunológico do corpo. Ela começou o tratamento ali com o cloreto de potássio, que é o remédio utilizado nesse tratamento, porém a dose que era para ela receber de acordo com o seu peso e idade, que é de 1 ml 800, acabou se tornando 18 ml, que ocasionou uma superdosagem e levou a beber a ter duas paradas cardiorrespiratórias e, consequentemente, o seu óbito. Agora, quase 6 anos depois, a Justiça de São Paulo condenou o Hospital das Clínicas a pagar uma pensão mensal para a família de R$100 mil. Além disso, o hospital terá que pagar também uma pensão mensal de 2 salários mínimos vigentes a partir da data que a menina completaria 14 anos até a data em que ela faria 25 anos. Então será de 2034 a 2045. Então o hospital é condenado a pagar R$100 mil agora e depois uma pensão mensal à família. Logo após esse período, a família ainda continuará recebendo uma pensão mensal, porém de apenas 1/3 do salário mínimo, que hoje seria de R$500, até que a bebê completasse ali seus 65 anos de idade ou até que algum dos autores do processo viessem também a óbito. Bom, Fernando, um caso que gera muita revolta e indignação, mas que após 5 anos aí teve o primeiro desdobramento. Bom, por enquanto é só, eu volto com você aí do estúdio. Tá certo, Bruno, realmente um erro médico que foi fatal para uma vida inocente. Muito obrigado pelas informações. E em Porto Alegre, um homem foi preso em flagrante após atacar a ex-companheira e uma outra mulher com golpes de faca. O caso acontece em um momento em que o estado vive uma crescente no número de violência contra a mulher. Vamos ver. O ataque aconteceu na noite de quinta-feira no bairro Belém Novo, na zona sul da capital. De acordo com a Brigada Militar, o homem de 26 anos invadiu a casa da ex-companheira, também de 26 anos, e atacou ela e uma amiga, de 57 anos, com golpes de faca. Vizinhos ouviram gritos de socorro e acionaram a polícia. As duas mulheres foram socorridas em estado grave. Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado durante a madrugada e confessou os ataques. A polícia confirmou que ele já possuía antecedentes por violência doméstica e que a ex-companheira havia conseguido nesta semana uma medida protetiva de urgência. O caso ocorre em um contexto de alta nos números de feminicídios aqui no estado. Somente em janeiro deste ano já foram 11 mulheres mortas, número superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando 9 mulheres foram assassinadas. Segundo dados oficiais do estado, em todo o ano de 2025, o Rio Grande do Sul contabilizou 80 casos de feminicídio, além de 264 tentativas e mais de 31 ameaças. E a cidade do Rio de Janeiro enfrentou fortes chuvas na madrugada de quinta-feira e alguns bairros amanheceram com enormes bolsões d'água e também árvores caídas. A previsão é de mais chuvas e alagamentos no estado. Diversos bairros do Rio amanheceram com bolsões d'água e quedas de árvores nesta sexta-feira, após a chuva forte registrada entre a noite de quinta e esta madrugada. De acordo com o Centro de Operações, núcleos de chuvas fortes atingiram bairros como Tijuca, Rocinha e Jardim Botânico. Na última atualização, havia 11 bolsões d'água espalhados pela cidade. A Tijuca foi uma das áreas mais atingidas pelo grande volume de chuva. A rua Carlos de Vasconcelos, ao lado da Praça Sans Pena, ficou completamente alagada, com água sobre as calçadas, deixando moradores ilhados. No bairro, parte das pistas também ficaram submersas e motoristas enfrentaram dificuldades para atravessar o trecho. Também foram registrados bolsões d'água na rua São Francisco Xavier, na região do Maracanã. Além dos alagamentos, a chuva também provocou queda de árvores. Na rua Carvalho Alvim, também na Tijuca, uma árvore caiu sobre a fiação e atingiu 3 carros durante a madrugada. Os veículos ficaram bastante danificados. A Conlurb foi acionada para a retirada da árvore e liberação da via. A chuva causou transtornos também na Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu, bairros como Cerâmica e o Centro ficaram totalmente alagados. Segundo o Climatempo, a previsão indica acumulados de até 250 milímetros de chuva até domingo. Há riscos de ventos de até 80 quilômetros por hora, além de alagamentos e deslizamentos de terra.
E agora um alerta: golpistas usavam um perfil falso do banco Nubank para aplicar golpes. Os criminosos criaram uma falsa central de atendimento para se passar pela instituição financeira. O Google mostrou durante meses um número de golpistas para pessoas que pesquisavam pelo telefone do banco Nubank. Usuários afirmaram que a central falsa fez várias vítimas antes de ser apagada da plataforma na última quarta-feira, um dia depois do que o Google foi notificado. O número falso aparecia ao pesquisar por Nubank Telefone. O Google exibia então o Nubank Financeiro, descrito como um serviço de atendimento telefônico. Ao ligar para o número informado, clientes poderiam ser induzidos a pedir dinheiro emprestado no banco e enviá-lo para terceiros, com a justificativa de que seria uma medida para manter o valor em uma conta segura. O Nubank Financeiro era um perfil falso que se passava pela central do banco. O Google exibe a ficha de empresas no resultado de suas buscas e do Maps, a partir de informações inseridas por usuários. Para fingir ser uma empresa de verdade, os autores do perfil falso chegaram a responder algumas avaliações. Um dos usuários afirma no comentário ter perdido R$ 3.400 e tenta alertar as outras pessoas. O Google diz que trabalha para identificar e remover conteúdos que violem suas políticas. A empresa informou ter removido a página falsa e bloqueado o usuário que a criou. O Nubank confirmou que não tem qualquer relação com o número de celular informado na página Nubank Financeiro e reforça que os clientes devem sempre utilizar apenas os canais oficiais do Nubank para contato. Vamos falar de saúde. As vacinações contra a dengue vão dar início no estado de São Paulo na segunda-feira. O imunizante Butantan DV é o primeiro de dose única. Vamos ver. O governo de São Paulo iniciará a campanha de vacinação contra a dengue com a Butantan DV em todos os 645 municípios do estado. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e é a primeira do mundo aplicada em dose única e que induz proteção contra os 4 sorotipos da dengue. A Anvisa aprovou a imunização em pessoas de 12 a 59 anos. Foi apontada uma eficácia de quase 75% contra casos gerais da doença, mais de 91% contra casos graves e eficácia de 100% contra hospitalizações. Nesta primeira etapa, a imunização será destinada aos profissionais da saúde da rede municipal. Para o início da campanha, o Programa Nacional de Imunizações enviou 99 mil doses ao estado. A estimativa é que 216 mil profissionais da saúde sejam imunizados ao longo da ação. A distribuição das doses foi coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde. O envio das vacinas aos municípios de acordo com critérios técnicos e a capacidade operacional de cada região. Por isso que a cidade de Botucatu foi a primeira a iniciar a vacinação com a Butantan DV, já que a cidade tem uma boa estrutura da rede de saúde e experiência em campanhas de vacinação em larga escala. Para aumentar o público que recebe o imunizante, o Instituto Butantan começou a recrutar voluntários de 60 a 79 anos para ensaios clínicos da Butantan DV em 4 centros de pesquisa, em Porto Alegre e Pelotas, no Rio Grande do Sul, e um em Curitiba, no Paraná. A vacina é resultado de anos de pesquisa e inovação científica por permitir uma imunização mais rápida, já que é a primeira de dose única, e tem potencial para impactar diretamente a redução de casos graves da doença. E olha só, um avião fez um desvio de última hora para evitar a colisão com um jato particular em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Boeing teve que fazer a manobra para se distanciar da aeronave e mudar a pista de pouso. Imagens divulgadas nas redes sociais flagrou 2 aviões muito próximos na região de Guarulhos, em São Paulo. Um deles era o Boeing 7879 Dreamliner, da United Airlines, que saiu de Houston, nos Estados Unidos, com destino ao aeroporto de Guarulhos. O outro se tratava de um jato particular. Os dois quase colidiram se não fosse pelo desvio do primeiro. No vídeo, é possível ver que, ao perceber que está na mesma rota da outra aeronave, o piloto do Boeing faz um pequeno desvio para se distanciar. Apesar de impressionante, a manobra é considerada segura e comum.
O controle de tráfego aéreo pediu, então, que o avião comercial mudasse a pista de pouso para evitar acidentes. Depois de ter que alterar sua rota original, o Boeing aterrissou na pista do aeroporto de Guarulhos sem maiores complicações. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações hoje é o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você de casa que nos acompanha. Bom, e a gente começa esse bloco de esportes porque no final de semana vai ser agitado, tanto para os corintianos quanto para os palmeirenses. No sábado temos até um clássico que vale título, não é, Felipe? Exatamente, está valendo o título da Supercopa, Fernando. Então teremos um jogo que seria pegado por si só por se tratar de um clássico. Porém, com um gosto diferente, afinal tá todo mundo com um grito de é campeão entalado. Neste sábado, Palmeiras e Corinthians disputam quem irá levantar o troféu da Supercopa Feminina de 2026. O confronto será na Arena Barueri, às 16 horas. A partida terá mando de campo palmeirense, com ingressos a preços populares, R$10 a meia entrada e R$20 a inteira. As equipes garantiram vaga na final da Supercopa Feminina por meio das conquistas em 2025. O Corinthians venceu o Campeonato Brasileiro Feminino, superando o Cruzeiro na final. Já o Palmeiras assegurou a sua vaga ao conquistar a Copa do Brasil com vitória sobre a Ferroviária. Consolidado há anos e dono de uma trajetória multicampeã, o projeto corintiano será colocado à prova diante de um Palmeiras em ascensão, atual campeão da Copa do Brasil e também no Campeonato Paulista Feminino. Título, inclusive, conquistado com vitória sobre o próprio rival. Essa final, inclusive, foi o último confronto entre as equipes, em dezembro de 2025. Na ocasião, o Corinthians venceu por 1-0, mas o Palmeiras levou vantagem no placar agregado, já que havia vencido o jogo de ida por 5-1. O histórico recente do derby feminino mostra um equilíbrio interessante. Em 30 encontros, o Corinthians leva vantagem com 17 vitórias contra 7 do Palmeiras e 6 empates. Entre os confrontos estão 4 disputas de títulos. A primeira aconteceu em 2021 pela Taça do Brasileirão, com o Corinthians levando a melhor. A segunda foi pela Libertadores de 2023, novamente com as Brabas levantando o troféu. A terceira e a quarta foram pelo Paulistão Feminino em 2024 e 2025, com as palestrinas garantindo os títulos. Bom, e ainda falando sobre derby, só que dessa vez no masculino, no domingo teremos Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista também, não é? Pois é, Fernando, e vai ser um jogão, viu? Porque esse final de semana, em relação a toda essa rivalidade, vai ser um final de semana do derby, né? Os dois times vão chegar querendo a vitória e o Timão, além de jogar em casa, vai estar cheio de confiança pelo histórico recente do confronto. E o Alviverde vai entrar em campo já buscando a classificação para a próxima fase. Neste domingo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam na Neoquímica Arena às 20h30 em um jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão venceu o Capivariano na última partida e assumiu a 4ª posição com 11 pontos. Além disso, chega com confiança após ter conquistado o título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Já o Verdão ocupa a vice-liderança com 12 pontos e já pode garantir a vaga nas quartas de final caso vença seu maior rival. Nestas primeiras semanas do ano, o Corinthians tem trabalhado com um modelo de prioridades. Internamente, a comissão técnica encara como impossível ter força máxima em campo nos jogos do Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Por isso, o clube montou um esquema de rodízio de acordo com os jogos mais importantes de cada semana. Já o Palmeiras fez o contrário e colocou força máxima em campo contra o Vitória pelo Brasileirão. Então o time alvinegro terá o elenco mais descansado do que o rival para a partida. Já na possibilidade de um embate mata-mata, assim como ocorreu no ano passado, o mando de campo será definido de acordo com os pontos somados. Então ambos os times entram em campo em busca do resultado para garantir um alívio em um possível confronto. Bom, mas além desse grande clássico paulista, nós temos mais jogos no fim de semana, não é, Fê? Pois é, e os estaduais estão pegando fogo, viu, Fernando? No sábado, às 20h30, o São Paulo recebe o Primavera no estádio do Morumbi, na capital paulista. Já no domingo, às 16 horas, o Noroeste encara o Santos no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, interior de São Paulo. Um pouco mais tarde, às 18h30, o Capivariano recebe o Mirassol na Arena Capivari. No mesmo horário, o Velo Clube encara o RB Bragantino no estádio Benito Castelano, em Rio Claro, também interior de São Paulo. E às 20h30, o clássico da rodada, o derby paulista que a gente acabou de falar. Corinthians e Palmeiras se enfrentam na Neoquímica Arena, em São Paulo. Todos os jogos válidos pela 7ª rodada.
E já no Rio de Janeiro, no sábado às 21 horas, o Flamengo, querendo fugir do rebaixamento, recebe o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro no estádio do Maracanã. No domingo às 18 horas, um clássico da amizade. O Vasco encara o Botafogo em São Januário, no Rio de Janeiro. Mais tarde às 20h30, novamente no Maracanã, o Fluminense recebe o Maricá, encerrando a fase de grupos. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro recebe o Athletic Club na Arena MRV, em Belo Horizonte, no sábado, às 18h30. E no domingo, o Cruzeiro encara o América Mineiro no Mineirão, às 18 horas. Já no Rio Grande do Sul, o estadual já está quase na fase de quartas de final. Então, no sábado, o Grêmio vai receber o Novo Hamburgo na Arena do Grêmio, às 18h30. E no domingo, o Internacional vai encarar o São Luís no estádio Beira-Rio, às 18 horas. E bom, Fernando, essas são as notícias do esporte até o momento. Uma boa tarde para você e a você de casa que nos acompanha. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você também. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma excelente tarde de sexta-feira e até mais.